Vamos iniciar nossa aula de hoje, pessoal. Boa tarde a todos aí. Hoje a gente vai começar aí a conceituar a máquina CA. Vamos passar alguns fundamentos na aula de hoje, né? Na última aula a gente terminou os conceitos de máquina CC, né? Máquina CC operando como motor e como gerador. A gente viu algumas configurações, né? Tipos de ligações, série, composto, cumulativo, derivativo, diferencial, estação independente, né? A gente viu todas aquelas questões lá. Também a gente falou bastante sobre aspectos construtivos da máquina, aspectos de funcionamento, onde a gente tinha alguns probleminhas, né? Quando a gente conectava uma carga no eixo do motor ou do gerador. Problemas estes que poderiam ser corrigidos, né, com artifícios de projeto, mas também, em muitos casos, né, para certas potências de motores, o que era mais indicado, ou era o mais, digamos assim, que dava uma relação custo-benefício maior, era simplesmente realizar, né, estar realizando uma ligação mais adequada, né? Então, a gente viu ali vários aspectos. Então, na aula de hoje, a gente vamos falar a partir de essa semana aí de máquina CA. Ficou alguma dúvida que vocês queiram me perguntar sobre o conteúdo aí de máquina CC? Ficou tranquilo? Questão do trabalho aí, a gente pode estar depois dando uma conversada também. Não sei se já chegaram a olhar o trabalho, como é que tá? Tá tranquilo? Tentei fazer o trabalho bem compatível com o que a gente viu em aula, né? Aspectos teóricos e alguns aspectos de exercícios práticos, né? Para fixar bem essa primeira parte aí da disciplina. Ficou tudo certo, pessoal? Tem alguma questão que queiram comentar, levantar aí? Por enquanto, Tranquilo. então vamos continuar aqui. Vamos iniciar então aí os fundamentos de máquinas CA. Então a gente viu na máquina de corrente contínua, né, que a gente tinha uma dupla excitação. Por que dupla excitação? A gente tinha uma tensão contínua aplicada ao seu rolamento de campo, estator, e como resultado de rotação, uma tensão alternada surge no enrolamento de armadura, rotor. E por comutação mecânica, comutador, essa tensão é retificada e entregue aos terminais através de escovas. Isso aqui, obviamente, né, quando a gente está falando de geradores. Mas se eu estiver falando sobre motores, eu também vou ter uma dupla excitação, vou ter que ter uma excitação, uma alimentação externa, né, para excitar o meu estator, quando este não for de ímãs permanentes, né? E vou ter uma excitação para a armadura, correto? Onde eu vou ter, através do comutador, uma tensão variando no tempo, né, de acordo com a locomoção, né, da máquina, uma corrente aí alternada, mas proveniente de uma alimentação externa CA, que a gente viu pelas configurações que pode ser realizada uma ligação da armadura com a mesma alimentação, com a mesma fonte de alimentação que eu alimentei o meu estator, né? Através da ligação, configuração em derivação, né? Série, composto cumulativo e diferencial. Então, todas essas ligações, tirando a estação independente e ímãs permanentes, a gente tem a mesma utilização do emprego de uma fonte de alimentação só. Porém, não tira a característica que eu tenho que ter uma estação externa dupla, né?
E nas máquinas de indução agora, né, a gente vai ter uma corrente alternada fornecida diretamente ao estator, estação única. A tensão alternada de frequência variável é induzida no rotor por ação transformadora, da mesma maneira que ocorre no secundário de um transformador. Então lá em conversão 1 a gente tinha que uma tensão CA era empregada no enrolamento primário, o que ocorria, né, que gerava uma tensão induzida no enrolamento secundário através do fluxo mútuo, né, onde a gente tinha ali a geração da indutância mútua, e esse fluxo ali, variante no tempo, induzia uma tensão no enrolamento secundário. Então aqui nas máquinas CA de indução a gente vai ter esse mesmo princípio aplicado, né? Porém vai ter alguns aspectos construtivos um pouco diferentes. A máquina é uma máquina de dupla estação, na qual a tensão alternada é aplicada a ambos os enrolamentos, rotor e estator. Então eu vou ter uma dupla estação, porém, né, eu vou ter a diferença é que a tensão na armadura ela vai ser por indução, né, e não mais por alimentação direta de uma fonte de alimentação. A construção é simples, mas a teoria de operação é um pouco complexa, né? Ainda a gente vai poder dividir, né, em máquina síncrona e máquina assíncrona. Alguém sabe me dizer o que é isso? A máquina síncrona, eu vou ter o comportamento onde a velocidade de giro, né, a velocidade da variação do meu campo magnético no estator vai estar em sincronia com a rotação do eixo do motor. A rotação da armadura. Aqui a gente vai chamar mais de rotor. A armadura é um termo muito mais empregado quando a gente fala de máquina CC, operando como motor e gerador. Mas também, né, a gente vai ter a nossa tensão de armadura, né, enfim. E algumas vezes a gente vai estar utilizando esse termo. Mas normalmente, quando se fala de máquina CA, a gente emprega o nome de rotor, né? Quando a gente quer se referir à armadura, né? Ao induzido, no caso. Então agora a gente chama mais de rotor. E esse rotor ele vai estar então, né, girando em sincronia com a variação do campo, né, o giro, o campo magnético girante, a gente vai conceituar na aula de hoje, que é essa estação aí do estator, onde eu tenho uma tensão alternada, ela tem uma característica que o campo magnético, né, resultante, ou campo líquido, minha densidade de linhas de campo líquida, ela vai ser girante. Então eu vou ter um norte e um sul girante, mesmo se eu tiver bobinas separadas, né, espacialmente, dispostas espacialmente em posições diferentes. Eu vou ter então esse norte girante aí. Tá? Então só para conceitualizar um pouco, tudo aquilo que a gente já viu, né, a gente passou por alguns conceitos a gente já definiu, né? Então geradores aqui a gente tem CC e CA. Como motores, a gente viu até agora aqui toda essa parte aqui, né? Motor CC, estação série, estação independente, estação composto, compound, né? Composto cumulativo e diferencial, e motor CC de ímãs permanentes. Ainda aqui a gente não colocou, mas não está aparecendo aqui, é motor de estação em derivação, né? Também a gente viu na parte de máquina CC. Da mesma forma, analogamente, a gente vai ter aqui para geradores, né, para não poluir muito aqui o diagrama, a gente eu suprimi aqui, deixei só a parte de motores mesmo. Quanto à parte de CA agora, né, o que a gente vai ver ainda nessa disciplina? Por isso o reforço, né, uma disciplina bem extensa, e
exige bastante, né, engajamento da parte de vocês para poder compreender todos esses fenômenos. Agora ainda a gente já tem bastante, né, a gente já viu bastante coisa nessas aulas iniciais, né? Bastante conteúdo, mas a gente ainda tem para vencer isso aqui. Isso aqui que a gente vai ver até o final da disciplina. Ainda falta tudo isso. Onde na máquina motores CA, a gente tem motor monofásico, trifásico. Quem é que sabe dizer qual é a diferença de um motor CA monofásico e um motor CA trifásico? Alimentação? Alimentação. Vou ter uma alimentação em 3 fases e uma alimentação em uma fase só. Não existe, né, motores que trabalham de maneira, né, com uma tensão de alimentação CA, que operam com apenas uma fase, que são motores que a gente tem na nossa casa, né? Quais são os exemplos de motores CA monofásicos que a gente tem em casa? Monofásico, ventilador? Ventilador, o que mais? Bomba d'água? Bomba d'água, né? Então, a gente tem N motores aí que operam de maneira a utilizar apenas uma fase, né? A gente vai ver nas aulas também essas questões, né? Como que eu consigo tá utilizando apenas uma fase para ter um campo girante ali dentro, sem utilização de comutadores, sem utilização de escovas, né? Sem uma série de princípios aí que a gente viu no motor de máquina CC. Então a gente vai ter motor ainda monofásico, que vai operar de maneira síncrona, né? E assíncrono, né? Tanto em monofásico como trifásico. E aqui a gente vai ter alguns estilos de motor, né? Motor tipo gaiola de esquilo, motor rotor bobinado. Aí a gente vai ter algumas classes, né, de motores aí dentro. Então a máquina CA ela tem bastante aplicação, ela tem bastante tipos de motores, né? A aplicação dela é muito mais ampla em virtude da concepção dela ser um pouquinho mais simples, né? A composição da máquina, a construção dela é simples, porém o funcionamento é um pouco mais complexo. Mas por ter uma concepção simples, ela acaba sendo largamente aplicada aí na indústria, em diferentes aplicações, né? Mas principalmente na indústria a gente tem bastante utilização de máquinas CA, né? Então aqui eu tenho um gerador CA. O que vai acontecer agora? Eu vou ter que a minha saída aqui vai ser em tensão alternada. A minha sapata polar eu vou ter aqui, pode ser uma excitação, né, via bateria, né, mas eu vou ter eu não vou ter mais o comutador aqui, né, retificando a minha tensão induzida aqui, né, minha tensão, meu EA total aqui, né. Eu não vou ter mais comutador e escovas fazendo a retificação dessa tensão CA ali, né. Então, a minha saída vai ser direto uma tensão alternada. E no motor CA eu vou ter, né, aqui um motor CA trifásico. A gente vai conceitualizar isso aqui com calma nas próximas aulas. Mas eu vou ter a diferença, né, que eu não vou ter comutador, não vou ter contato físico entre o estator e o rotor do motor. Eu vou ter uma alimentação monofásica ou trifásica, que esta vai induzir um campo magnético no estator, e esse campo magnético no estator vai induzir uma força magnetomotriz no rotor, né,
partir da tensão induzida no motor e vai fazer com que essa máquina gire, né? Com essa relação aí de indução. É semelhante aos princípios do transformador de conversão 1. Então, o princípio, a construção, aspectos construtivos é simples, bem simples mesmo, né? Eu vou ter aqui a minha carcaça, e a parte de fora eu vou ter um núcleo magnético, onde vai permear minhas bobinas, né? Onde eu vou encontrar as bobinas dentro do motor. Eu vou ter um enrolamento trifásico, no caso deste motor aqui, que é um motor trifásico. Eu vou ter um enrolamento trifásico. O meu rotor aqui, a minha armadura, ela vai ser composta de um eixo, de um núcleo magnético, né? Semelhante à minha armadura CC. E eu vou ter aqui barras e anéis de curto-circuito, onde eu vou estar curto-circuitando o enrolamento. Então eu não vou ter uma ligação externa aqui mais, né? Eu não vou ter escovas aqui no eixo, fazendo uma ligação aqui externa, aqui numa fonte CA, né? Aqui, não vou ter mais uma ligação externa aqui. Então, alguns aspectos construtivos, né? Então, vou ter uma tampa, né, para fazer uma ventilação, um ventilador, tampa defletora, caixa de ligação, né? Mais aspectos né? Aspectos construtivos mesmo, que não tem tanta grande influência no funcionamento da máquina, né? Então, seja o estator de uma máquina trifásica constituído por 3 enrolamentos de N espiras concentradas, defasadas espacialmente em 120 graus mecânicos ao longo do entreferro. Esses enrolamentos são excitados por correntes trifásicas equilibradas de frequência angular ômega-e. Então, agora eu vou ter, no meu estator, 3 conjuntos de bobinas defasadas em 120 graus, onde esses 3 conjuntos de bobinas vão ter uma alimentação cujos valores de corrente A e B e C, né, em cada uma desses enrolamentos espaçados 120 graus, né, eu vou ter uma defasagem, né, eu vou ter uma fase também, além da espacial, eu vou ter uma fase no módulo das correntes. Então, quando a minha corrente IA tiver com ângulo zero, eu tenho que a minha corrente B vai estar menos 120 graus, a minha corrente IC vai estar mais 120 graus. Então eu vou ter 3 correntes trifásicas circulando por dentro dessa máquina. Certo? Então essas correntes alternadas no tempo, que circulam dentro de bobinas defasadas 120 graus espacialmente, dentro desse estator, vai me gerar campos magnéticos, né? Eu vou ter um campo magnético, por exemplo, na bobina azul aqui, né? Se eu tiver aqui... Aqui eu tenho 3, e vamos dizer que a gente tem aqui uma espira aqui, né? Uma espira aqui. Uma espira aqui. Uma espira aqui. E uma espira aqui. Cada espira vai gerar, né, vai gerar um campo magnético. Vai ter um valor máximo, um valor mínimo, né, por causa que essa corrente ela é alternada, ela está alternando no tempo, então eu vou ter picos, né, positivos e picos negativos e valores intermediários. E além disso, né, eu vou ter que essas bobinas, elas não vão ter a mesma intensidade ao mesmo instante. Então, quando essa aqui tiver, né, a minha bobina azul, tiver em máximo, a minha bobina verde aqui não vai estar em máximo, né, vai estar em outro, vai ter uma outra intensidade, né? Vai ter uma outra intensidade. E a minha bobina vermelha também vai ter uma outra intensidade, né? Eu vou ter um norte, né? À medida que essa bobina aqui vai girando, eu vou ter um sentido, né, desse campo magnético, né? Vou ter um sentido. Então, meu norte dessa bobina.
Aqui está o meu norte dessa bobina. E aqui está o meu norte desta bobina. Então eu vou ter esse norte aí, né? De acordo com a variação dessas correntes no tempo. Meu campo magnético, a minha densidade de campo magnético líquida, o meu B líquido, né? Esse efeito aqui de eu ter 3 correntes trifásicas, né, defasadas no tempo, e eu ter essas bobinas defasadas em 120 graus, vai originar dentro do meu estator um campo líquido. O que quer dizer isso? Uma densidade de campo líquida. Quer dizer que a soma dessas intensidades aqui vai me gerar um norte e um sul. E esse norte e sul vai girando, né? Vai girando de acordo com o tempo, né? E vai girando. Então esse norte aqui, depois de um certo período, vai estar aqui, por exemplo. Esse sul vai estar aqui. Depois de mais um tempo, esse norte vai estar aqui. O sul vai estar aqui. Depois de mais um tempo, o norte vai estar aqui e assim por diante, né? Vai ter um campo magnético girante dentro do meu estator. Tranquilo até aí, pessoal? Sim. Então aqui eu tenho 2 instantes. Meu instante onde o meu ômega t é igual a 0, né? É um instante específico aí de tempo. E onde ou no outro instante onde eu tenho meu ômega t igual a 90. Então se vocês vamos pegar essas bobinas aqui, tá? Aqui é uma bobina. Aqui é uma bobina. E aqui é outra bobina. Tenho 3 bobinas aí. Certo? Para qual sentido tá essas bobinas aí? Eu quero que alguém me diga para qual sentido que elas estão circulando. Eu tenho uma corrente. Digamos que eu vou ter uma corrente aqui, né? Como é que eu sei que tem uma corrente aqui? Porque ele está me dando a minha regra aqui, né? Do X e a regra do ponto. Quando eu tenho X, o que quer dizer? Entrando. Quer dizer que a minha corrente... Tá indo, tá indo. Bah, o cara acertou e depois errou. Quando eu tenho meu X, eu tenho que a minha corrente está entrando. Então, nesse sentido aqui, nessa espira aqui, eu vou ter a minha corrente nesse sentido. Meu I aqui tá para cá, né? Meu IB aqui. Meu IB tá para cá. Então vocês podem ver que a direção do meu campo tá para onde? Tá para baixo, né? Aqui, nesse instante, ômega t igual a 90. Entendam que isso aqui é uma máquina CA. Se ela é uma máquina CA, quer dizer que, dependendo do valor do meu ômega t, essa corrente não vai ser para cá, vai ser para o outro sentido. Dependendo do meu ômega t. Nesse caso aqui, ele colocou X para cá. Não pensem que isso aqui é fixo, que eu vou sempre ter a corrente entrando aqui e saindo aqui, né? Ou saindo aqui e entrando aqui. Nesse instante ômega t aqui eu tenho isso. Tá? Então o que eu vou ter? Pela regra da mão direita da lei de Ampère. Como é que eu defino o sentido do meu campo? Como é que eu tenho que direcionar minha mão? Quem é que lembra da regra da mão direita de Ampère? Polegar indica o sentido do campo. Polegar. Palma da mão. O polegar indica o sentido do quê? Do
campo magnético. Do campo. O polegar indica o sentido da corrente. É isso. A corrente. E os dedos, né? Eles vão apontar para qual lado tá o meu campo, né? Para qual lado ele vai girar, né? Porque eu vou ter um campo que vai estar girando no enrolamento. Mas se vocês colocar a mão de vocês ali, né? Para baixo ali, para diagonal para baixo, vocês vão ver que os dedos de vocês vão estar apontando para o B maiúsculo, B linha. Vão estar apontando para cá, não vão? Fechou isso aí, não? Tem que fechar. Eduardo, Messias. Sim. É que eu confundi a regra de Fleming com a regra de Ampère. Isso, não é a regra de Fleming aqui, né? A regra de Fleming é para mim definir a força. Se eu quero definir a força, para onde que vai estar minha força, eu uso a regra de Fleming lá, né? Aqui a gente está falando da regra de Ampère. Então eu vou ter um campo aqui perpendicular, né? No sentido para baixo aqui, né? Que é o que está acontecendo aqui. Agora, se eu definir essa aqui, por exemplo, minha corrente está para cá, né? Tá entrando aqui, tá saindo aqui, tá entrando aqui. Minha corrente IC aqui. Minha corrente IC tá para cá. Para onde é que vai estar? Agora vai ser difícil, hein? Para onde é que vai estar meu BCC', pela regra da mão de Ampère, vai estar para cima agora. Apesar de ser bem difícil, aí tem que fazer toda uma manobra para poder ver isso, mas vai estar para cá. E o meu A', eu vou ter minha corrente para cá. Para baixo. E se eu tenho a corrente para baixo, quer dizer que tá reto aqui, né? Tá literalmente reto. Então eu vou ter para cá. Vou ter para cá, né? Aqui, para cá. E aqui tá o meu B, a linha. Tá aqui. Então, se eu fizer a decomposição, né, desses vetores aqui, eu vou ver que o meu B líquido vai ser para onde? Vai ser para cá, né? Esse vetor maior aqui é o meu B líquido. Quer dizer o quê? Que eu vou ter um norte aqui. Tem um norte aqui, porque esse vetor aqui, ele tem uma componente nesse eixo e nesse eixo, né? Vamos começar a definir aqui, né? Porque a gente vai ter um eixo X aqui e um eixo Y. Essa componente aqui está aqui. Então eu vou ter uma componente aqui, né? Para cá. Então nesse ponto aqui, né? Aqui em cima do eixo X, nesse caso aqui em cima do eixo X, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma concentração maior ali, né, de linhas. Eu vou ter o meu campo magnético líquido, ele vai ser mais intenso nesse ponto aqui. Nesse ponto aqui. Deu para entender, pessoal? Acho que ir devagar aqui, porque essa máquina aqui é mais complexa. Que a máquina CC, né, vai exigir um pouquinho mais aí de quebrar a cabeça aí, talvez não agora, mas mais para frente. Bom que vocês entendam bem esses conceitos aqui, para saber como é que eu gero o meu campo magnético girante com uma tensão, né, alternada, CA trifásica aí. Aqui também vai ser a mesma coisa, né? Aqui, só que aqui mudou o instante, né? Tá vendo que aqui agora, antes meu C tava saindo, agora tá entrando. Quer dizer, por quê? Porque mudou o meu ômega T, né? Mudou o meu ômega T, mudou o meu instante, então mudou tudo. Agora eu não tenho mais o meu campo saindo
Aqui, agora eu tenho entrando aqui, né? Então, se eu traçar aqui, né? Ele vai estar entrando aqui, vai estar para cá. Então, a minha força aqui vai estar, o meu BBC tá aqui, né? Tá aqui meu BBC. O meu... O meu B tá aqui, né? O B tá aqui. Então, eu vou estar entrando aqui. Então, vai estar para baixo. Então, eu vou estar aqui, né? Vou ter aqui. Certo? E o meu A vai estar para onde? E o meu A? Será que é uma falha do desenho? O que é isso aí que aconteceu aí? Por que eu não tenho A aqui? Não tenho corrente saindo nem entrando. Aqui tá meio espiral, né? Onde é que tá o sentido da minha corrente aqui? Por que eu não tenho A aqui, nesse caso aqui? Por causa de ômega T. Correto, por causa do ômega T. Mas o que quer dizer aí que a corrente... que eu tenho corrente? Qual é o valor da corrente aí? Possivelmente o valor vai ser nulo. E por que nulo? Bem, porque... daí eu já não sei, porque daí é pela relação trifásica, né? Tipo... não sei se daí vai estar... Que nem mostra esse primeiro aqui, né? Pela relação trifásica, o que quer dizer que eu estou olhando num ponto onde a minha corrente é zero, né? Isso. Eu tenho uma corrente B, uma corrente C, mas naquele ponto eu não vou ter uma corrente A, né? Então o meu B líquido vai ser só dependente do meu BCC e meu BB linha. Por isso que eu não vou ter a contribuição da minha corrente A, né? Notem aqui, pessoal, que eu não tenho uma disparidade aqui, ele não mostrou, né? Mas eu não... Aqui está colocando tudo do mesmo tamanho aqui, minhas contribuições das minhas componentes. Mas lembrem que o meu B líquido, ele vai ter sempre o mesmo módulo, né? Isso mais pra frente a gente vai poder constatar também. Mas ele sempre vai ter o mesmo módulo, em virtude que quando essa aqui tá em zero, essa aqui tá num pico positivo, né? Esse aqui tá num pico, né, mais negativo. Quando essa aqui tá na máxima, eu tenho que essa aqui tá na máxima, tá praticamente na máxima, e essa aqui tá em zero. Então eu sempre tenho uma proporcionalidade que vai gerar sempre o meu B, né, líquido, com um valor constante ali de amplitude. Deu pra sacar isso também? Aqui não tá aparecendo por causa que ele pegou no instante ômega t igual a 0, ômega t igual a 90. Mas para cada instante aqui, meu B líquido aqui vai ser igual. Certo? Então aqui, né, num dado instante eu vou ter, né? Num dado instante eu vou ter, se ela tá saindo aqui, eu vou ter o meu B líquido aqui, né? Aqui eu tô com ômega t igual a 90, que nem aqui. Ômega t igual a 90. Vamos fazer aqui uma reflexão, né? Para ver se fecha isso aí tudo que a gente comentou. Então eu vou ter a minha corrente, a linha, ela vai ser dada como, né, a amplitude dela sendo de ômega t. A meu IB, defasado menos 120 graus, e meu ICC linha menos 240 graus. O meu BA linha vai ser igual ao BM sendo de ômega t, defasado 0 graus, né? O meu B linha vai ser sendo de ômega t menos 120. Por que eu tenho duas vezes aqui? Aqui eu tenho a defasagem, né, em razão da minha corrente. E aqui eu tenho a defasagem em razão do meu espaço. Uma defasagem espacial em relação
ao meu BA'. E a minha BCC' também, né? Vai ter a defasagem em relação à corrente, né? A corrente varia no tempo, ela está defasada da corrente B, que está defasada da corrente A. Eu vou ter também uma defasagem espacial em relação aos meus dois outros campos de 240 graus. 240 graus em relação ao meu BA' aqui, né? Certo? Então eu vou ter aqui meu B líquido, né? Nesse caso aqui, quando eu tenho meu ômega T igual a 90 para cá. Então, se eu tenho um ômega T igual a 90, como é que a gente pode calcular aí qual que são os valores das minhas correntes? Então, se eu tenho um ômega T igual a 90, o que eu vou ter? Eu vou ter que o meu IA' vai ser IM seno de 90. Vai ser o que? Isso aqui vai ser máximo, né? Então, o meu BA' vai ser igual a BM, correto? Se eu tiver aqui o meu IM seno de menos 30, né, porque eu estou em ômega 90 com menos 120, né? Menos 120 dá menos 30. Então, eu vou estar com seno de menos 30. Vai dar um valor negativo, né? Que é 1/2, menos 1/2. Então eu tenho aqui que a minha densidade de fluxo BB' vai ser menos 0,5 vezes a minha amplitude do meu BM, né? Defasado 120 graus. E o meu BCC' vai ser igual, né, a menos 150. Eu tenho 90 com menos 240. Eu vou ter o quê? Eu vou ter menos 150. E com esse menos 150 aqui, eu coloco aqui, eu tenho, né, o valor aqui em razão das correntes com a defasagem espacial aqui, né, 0, 120 e 240. Tranquilo, né? Então, o que vai ser meu B líquido? Ainda esses ângulos aqui espaciais aqui eu posso decompor, né? Posso encontrar aqui uma razão, né, e uma identidade aqui em cosseno e seno para esses ângulos aqui, né? Onde para 0 graus eu tenho, né, eu posso dizer que 0 é cosseno de 0 mais seno de 0. 120 aqui eu posso encontrar uma relação, né, em x e em y. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou decompondo, né? Eu sei que esse ângulo aqui ele é composto de uma parcela em x e uma parcela em y, correto? Esse aqui também e o meu terceiro também. Vai ter uma parcela em x e em y. Então eu estou abrindo, né, esses ângulos aí para mim saber qual é a minha parcela em x, qual que é a minha parcela em y, para mim ter o meu B líquido total, né, poder calcular qual que vai ser meu B líquido em função dessas angulações espaciais aí. Então, na minha corrente IA, eu vou ter um cosseno de 0, seno de 0. Então, isso aqui vai cortar, porque seno de 0 é 0, então eu vou ter só cosseno de 0. Cosseno de 0 é igual a 1, então eu tenho aqui x, né? O meu 120, eu vou ter cosseno de 120 e seno de 120. Cosseno de 120 é 1/2. É menos 1/2, né? Porque vai ser para cá, né? Eu vou ter uma projeção negativa em cima do x. Então é menos 1/2. Menos 1/2. Aí menos 1/2 com menos 1/2 eu tenho 1/4. Menos 1/2 com menos 1/2 eu tenho 1/4. E a projeção em seno, né? Seno de 120 é raiz de 3 sobre 2. Correto? Se não me engano é isso. Aí eu vou ter raiz de 3 sobre 2 vezes menos 1/2, eu vou ter menos raiz de 3 sobre 4. Tá aqui em y. E essa última parte aqui, né? Eu vou ter? Eu vou ter cosseno de 240. Cosseno de 240 é quanto? É 1/2. Cosseno de 120 é menos 1/2. Cosseno de 240 é 1/2, porque já tá pra cá, né?
para cá já. Então, o meu X aqui vai ser positivo, né? Cosseno é a projeção no eixo X. Então, vai ser positivo, um meio dá 1/4. E seno de 240 menos raiz de 3 sobre 2, vezes esse menos 1/2 aqui, fica positivo. Então, eu posso cortar aqui esse raiz de 3 sobre 4 com esse raiz de 3 sobre 4, somar esses dois aqui, né? 1/4 mais 1/4 dá 2/4, que é igual a 0,5. 0,5 mais 1 dá 1/2. Então, eu vou ter 1/2 dx mais 0. Então, eu vou ter sempre esse valor aqui. Meu B líquido vai ser sempre 1,5 vezes a minha amplitude BM, né? Que é o meu BM é o valor máximo que pode, né? Que tem a ver com as correntes, que tem a ver com aspectos construtivos ali. Se eu tenho só uma espira, se eu tenho N espiras, eu vou ter um BM aqui máximo, né? De amplitude máxima diferente. Então, o meu B líquido vai ser uma razão entre esse 1,5 e esse BM, essa amplitude máxima que eu tenho. Neste caso aqui, eu fiquei com angulação zero. Por que eu fiquei com angulação zero? Porque eu tenho, né, 1,5x mais 0y. Então, eu tenho que, em ômega t igual a 90, eu vou ter o meu B líquido em cima do eixo. Então, espacialmente, dentro do estator, eu tenho isso aqui. Eu vou ter que o meu B líquido vai estar para cá. A gente podia ter encontrado ali para ômega t igual a 45, para poder ter um B líquido para cá, né? Então, espacialmente, né? Dentro do estator, espacialmente quer dizer esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui é espacialmente, né? Aonde que vai estar as linhas de fluxo? As linhas do meu campo magnético. Nesse caso aqui, as linhas vão estar para cá, bem em cima aqui do eixo X, né? Se eu traçar um eixo X aqui e um eixo Y aqui, ele vai estar bem em cima do meu eixo X. Aqui. Certo? Deu para entender isso aqui? Tá tranquilo? Sim. Aqui eu já tenho as forças, né? Deixa eu mostrar para vocês como é que funciona isso aqui. Eu tenho aqui um script no MATLAB, tá? E como que a gente pode estar enxergando isso aí? Deixa eu dar play aqui de novo. Aí ele vem para cá. Ó, tá vendo? À medida que eu vou variando meus campos, meu B líquido, que é 1,5, né? Ele vai alterando. Olha aí, ó. Vou dar play aqui de novo. Não abre? Não abre. À medida que eu vou passando o tempo, né? Aqui é só uma simulação bem simples. Eu peguei um valor né? Atribuí valores para BA ou BA', né? Atribuí valores para BB' e BCC, né? Defini eles e fiz um plot em tempo real, né? Dos valores ali, né? Variando no tempo desses vetores aí, né? Para que eu pudesse mostrar aí essa variação, né? De acordo com o tempo, eu vou ter um BA, um BB, um BCC diferente. Vão alterar o meu B líquido aí. Dessa maneira aí. Tranquilo, né, pessoal? Então, a minha força... como é que fica a minha força nisso aí? As forças magnetomotrizes geradas em cada fase, supondo uma bobina por fase, são... Minha força, A vai ser N e A, igual a amplitude máxima vezes cosseno de ômega E vezes T. E da mesma forma, meu B e meu C, né? As forças magnetomotrizes para cada enrolamento se distribuem cossenoidalmente ao longo do entreferro, sendo máximas sobre o eixo da respectiva fase e nulas sobre as respectivas bobinas pulsantes com a frequência ômega E. Então eu vou ter que em cima da minha bobina eu vou ter uma força resultante máxima, né? Um torque máximo aplicado ali.
Então aquela mesma pulsação que eu tinha no motor CC, eu vou ter aqui. Por quê? Por causa que eu tenho momentos que o meu campo magnético não está em cima do meu enrolamento. Então, se eu quiser saber qual que é a minha força A, né, nesse enrolamento aqui, né, ou nesse sentido aqui, em cima da fase A, né, eu vou ter o quê? Eu vou ter que ele vai ser máximo quando o meu campo girante estiver passando por cima desse eixo aí da fase A. Porque aqui eu tenho a minha... Aqui eu vou ter a minha bobina. A minha corrente está para cá, né? Minha corrente está para baixo. Então, quando o meu campo estiver no sentido em cima da fase, no eixo da fase A, eu vou ter minha força máxima atuando sobre aquela bobina ali. Aqui eu vou tentar fazer a regra de Fleming aqui, ver se a gente consegue. Acho que vai ser um pouco difícil de fazer a regra de Fleming aqui. Aqui vai ser um pouco difícil, bem difícil mesmo. Não um pouco, bastante difícil até. Aqui vai ficar bem difícil de fazer uma regra de Fleming aqui para poder ver o sentido das forças, né? Fica difícil mesmo. Eu tenho um campo girante e para cada posição do campo eu vou ter a força aplicada em alguma direção, né? Eu não vou ter essa direção mais fixa. Certo? Vai ficar bem difícil de ver, né? Eu tava tentando representar aqui, né, com a regra da mão esquerda aqui para motor, regra de Fleming, mas não fica muito interessante de ver assim, tá? Antes de mostrar, antes de nós continuar aqui com o campo girante, eu tenho um vídeo aqui que eu queria mostrar para vocês, que é esse vídeo aqui, né? Esse vídeo aqui é bem interessante. Esse vídeo aqui ele mostra como que o meu eixo vai girar em virtude desse campo, né? Ou essa disposição de campos magnéticos. E variação da minha intensidade de campo em virtude das minhas correntes serem alternadas. Então aqui ele vai, né, fazendo uma ilustração, né, uma animação aí bem detalhada, tentando iniciar de um princípio bem básico, né, onde eu tenho ali uma agulha ali, né, uma agulha de uma bússola, onde ela tem um polo norte e um polo sul, que ela vai seguindo uma bobina, vai seguindo um campo magnético ali artificial, né, gerado por uma bobina, gerado por algum dispositivo inicialmente aí não identificado, né, simplesmente aí um ímã, né. Depois ele coloca então uma bobina, né, onde eu vou estar alimentando essa bobina, uma tensão ali, e à medida que eu conecto essa bobina, eu vou estar girando, a agulha vai estar girando. Aí depois ele faz uma disposição dessas bobinas aí no espaço, né, que é defasadas em 120 graus, e alimenta
essas bobinas, né? E conecta elas com o tempo, né? Ó, com o tempo ele vai conectando. Agora ele aciona o princípio, né, que essas correntes vão acionar a bobina, são correntes alternadas, não mais uma tensão contínua, né, mas sim uma tensão alternada. Aí a gente vai ver agora como que esse efeito vai gerar o campo girante ali, à medida que essa corrente aí vai alternando no tempo. Então são 3 correntes alternadas no tempo, uma corrente para cada bobina. Então, se eu tivesse que todas tivessem em fase, eu teria esse efeito aqui, né? O norte sendo gerados ao mesmo tempo e sul sendo gerados ao mesmo tempo. Por isso que é necessário fazer, além dessa disposição espacial das bobinas, fazer uma defasagem elétrica. Para que os meus nortes e os meus suls não sejam gerados em todas as bobinas ao mesmo tempo. Então aí ele faz defasagem, né, de 120 graus. Aí com essa defasagem nas correntes que alimentam as bobinas e no espaço, ali que a gente tem essa defasagem espacial, eu vou ter esses nortes sendo gerados não mais no mesmo tempo, né? Em tempos distintos, gerando esse efeito aí, né? Aí dá uma pausa, né? Quando eu tenho quando eu tenho um máximo aqui, eu vou ter que as minhas bobinas vão estar trocando, né, de polaridade. Essa aqui vai estar no mínimo tendendo a um máximo, essa aqui está indo no mínimo tendendo a um máximo negativo, né? Então ele vai dando uma ilustração aí, né, do momento em que vai se trocando essas bobinas. Acho que daqui para frente já aqui está explicando da força líquida, né? Do meu B líquido. Seria mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês daqui. Então ele coloca mais bobinas, né? Coloca mais polo norte-sul para gerar esse efeito aqui, né? Onde eu vou ter um líquido norte e um sul, né? Girante. Né? Acho que esse efeito aqui fica mais interessante de ver, ó. Vamos ver aqui. Tá vendo? Essas questões. Isso aqui, ó, digamos, eu tenho que o meu norte, né? Eu tenho um líquido aqui em relação à variação da corrente dessas bobinas. Eu vou ter um norte girante, né? E essa nuvem aqui, que meio que ele coloca aqui, seria mais ou menos tentar ilustrar essa variação do ponto norte, né? Que é exatamente isso que ocorre, né? Certo, pessoal. Então, de vídeos era isso aí. Mais para ilustrar mesmo. Vamos voltar aqui para as forças. Tomando o eixo da fase A como referência, a força magnetomotriz no ângulo θ qualquer medido na periferia do entreferro, no sentido anti-horário, vale por fase, né? Força A espacial vai ser igual a FA cosseno de θ, mais ali a variação espacial das bobinas, né? Então, minha força
em qualquer, digamos, direção dentro do motor vai ser igual a um Fm cosseno do ômega ET, que é a defasagem elétrica, né? Vezes o cosseno do ângulo espacial. Como os rolamentos da fase B e C estão defasados de menos 120 graus e mais 120, respectivamente, em relação à fase A, eu vou ter que as minhas forças, né, FB e FC, vão ter essa defasagem também. As forças magnetomotrizes em cada fase são ondas estacionárias e pulsantes, onde θ define suas distribuições espaciais. A força magnetomotriz resultante no entreferro é dada pelo somatório das 3 parcelas das fases, né? Ou seja, a força resultante total é igual a FA espacial, FB mais FC. Relação entre frequência elétrica e velocidade de rotação do campo magnético. Em uma máquina de 2 polos, esses polos magnéticos dão uma volta mecânica completa ao redor do estator para cada ciclo elétrico da corrente aplicada. Então, para cada ciclo da minha corrente, eu vou ter um giro completo do polo, né? Polo norte, polo sul, eu vou fazer um giro completo de acordo com o ciclo completo, né? No momento que eu termino meu ciclo, eu tenho um giro completo. Então, aqui Então, aqui minha frequência... Deixa eu colocar a caneta aqui. Cadê minha caneta agora? Então, a minha frequência síncrona elétrica é igual à minha frequência síncrona mecânica. Aqui a gente está falando do motor síncrono. Tá? Onde eu vou ter que... Toda vez que a minha corrente gerar um ciclo, eu vou ter um norte e sul, né? Eu vou ter uma volta física ali do meu polo norte e do meu polo sul. Em uma máquina de 4 polos, a cada ciclo elétrico, um polo desloca-se apenas metade do percurso circular. Ao longo da superfície do estator. Como um ciclo elétrico tem 360 graus e como o deslocamento mecânico é de 180 graus mecânicos, então aqui eu consigo encontrar a relação entre a angulação elétrica com a angulação física, né? Se eu tiver mais polos, vai ter um deslocamento menor, cada vez menor do meu norte e sul, né? Então a respectiva velocidade síncrona ns em RPM, rotações por minuto, pode ser expressa em termos de frequência elétrica aplicada. Então a minha frequência elétrica vai ser igual a minha frequência, minha velocidade angular elétrica dividido por 2π. O vídeo do campo girante já mostrei. Seria isso aí. Tensão induzida em máquina CA. Então a figura mostra um rotor girante com um campo magnético senoidalmente distribuído no centro de uma bobina estacionária. Observe que isso é o inverso da situação estudada anteriormente, que envolveu um campo magnético estacionário e uma espira girante. Então antes a gente tinha, né, a espira girava e o campo era estacionário. Agora a gente tem que o campo é estacionário e a espira fica fixa. A gente mudou a máquina CC para a máquina CA, mudou-se um pouco a concepção. Então o meu campo vai ser igual a BM cosseno de alfa. Onde o meu alfa é a angulação entre o meu BM e o campo, né, em si, né? A posição líquida do campo, onde ele realmente se encontra, né? Então, minha tensão induzida vai ser igual a EBA mais EDC, né? Que são os dois lados ainda da bobina. Certo? Lado B, então, eu tenho aqui minha bobina, no caso. Vou ter um lado AB aqui, né? Vou ter um lado que é AB. Um lado DC aqui, né?
Então eu vou ter a minha tensão induzida somente nesses lados aqui, né? E eu vou chegar nisso aqui, né? Fazendo uma pequena dedução aqui, eu vou ter que a minha tensão induzida é igual a φ ômega cosseno de ômega t. Muito parecido com o que a gente encontrou lá em máquina CC, né? Bem parecida. Eu só não tenho aqui a constante construtiva da máquina, né? Em virtude que nesse caso aqui o que está girando é o próprio campo, né? Aqui eu troco o R linear, né? Lá daquela máquina CC pelo R, né? Pela velocidade angular. Se eu quiser transformar a velocidade linear em angular, eu vou ter que fazer isso aqui, né? Porque o meu V é igual a R ômega M. Então eu coloco aqui dentro, passo o B para frente. Eu tenho que 2RLB é o meu φ, né? Aqui eu tenho o comprimento da espira, né? Eu tenho toda a área aqui da espira. Aí eu vou ter que o meu φ, isso aqui é minha área, né? A área onde meu B atravessa a espira. Esse 2 aqui vem de dois condutores, né? Tem dois condutores. O L é essa distância aqui da espira. E o R é essa distância aqui. Então, como o campo ele é gerado pela minha própria espira, né? Agora eu tenho um campo que é girante. Eu fico com esse valor aqui de tensão induzida. Φ ômega, né? Eu tenho essa dependência aqui eu tenho essa dependência da velocidade aí de rotação da máquina. E para N espiras, né? Quanto mais espiras eu tiver, eu vou ter aqui uma tensão induzida igual ao número de condutores, né? Semelhante lá à máquina CC, vou ter esse número de condutores. Então, se três bobinas, cada uma com número de condutores de espiras, NC espiras, forem dispostas ao redor do campo magnético do rotor, as tensões induzidas em cada uma delas será a mesma, mas estarão defasadas de 120 graus entre si. As tensões resultantes em cada uma das três bobinas são... Então, eu vou ter aqui a minha tensão resultante, né? A tensão de pico em qualquer uma das fases de um estator trifásico desse tipo é NC φ ômega, né? Que é igual a 2π NC φ, né? Se quiser passar para frequência, né? E não mais em radianos, eu multiplico aqui, né, por 2π. Portanto, a tensão eficaz RMS de qualquer uma das fases desse estator trifásico é dada, né? Meu EA aqui. Vai ser igual, né? Eu divido por raiz de 2 aqui.
Eu posso, pela racionalização, eu posso passar isso para cima dessa maneira, né? Daí vai cortar com esses dois aqui. Aí eu fico com isso aqui. Minha tensão na armadura, no rotor, eficaz, minha tensão induzida eficaz ainda. Em função da frequência. Vamos fazer um exemplo aí. A seguinte informação é conhecida a respeito do gerador simples de dois polos. Da figura 3.16. Aqui é um gerador bem simples. Deixa eu ver onde está essa figura. Mas não vem ao caso aqui essa figura agora. Mas é... Deixa eu ver se eu acho aqui ligeiro. É esse aqui. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui é o gerador, né? Um gerador bem simples. Então, a seguinte informação é conhecida a respeito do gerador simples de dois polos da figura 3.16. A densidade de fluxo de pico do campo magnético do rotor é 0,2 Tesla e a velocidade de rotação mecânica do eixo é 3.600 RPM. O diâmetro do estator da máquina tem 0,5 metros e o comprimento da sua bobina é 0,3 metros. E há 15 espiras por bobina. A máquina está ligada em Y. Então ele quer saber quais são as três tensões de fase do gerador em função do tempo. Por que aqui eu vou ter só dois polos? Por que eu tenho dois polos só nessa máquina aí? Quando que eu vou ter 4 polos, ou 6 polos, 12 polos? Quando que eu vou ter mais polos numa máquina dessa? Trifásico. Oi? Quando for trifásico, tem mais polos. Não, aqui é uma máquina trifásica já. Isso aqui é uma máquina trifásica. Deixa eu levar isso aqui pra... Deixa eu salvar isso aqui. Uma máquina trifásica. Uma máquina trifásica, né? Eu tenho aqui uma fase A, uma fase B, uma fase C. Aí, isso aqui tá me gerando aqui apenas um norte e um sul, né? Porque eu tenho a disposição de três bobinas espaciais no tempo. No momento que eu tiver 6 bobinas, né? Eu vou ter mais polos, né? Aqui, até agora, aqui a gente viu só, né? No caso, uma bobina aqui, uma bobina aqui, uma bobina aqui. Ou eu posso ter mais bobinas aqui, né? Aí eu vou ter mais polos, né? Vou ter mais polos nessa máquina aqui. Então os polos estão relacionados com agora, nesse motor aqui, com o número de bobinas aí que eu vou ter, né? Espaçadas no rotor. Certo? Então, quer saber na A aqui. Quais são as três tensões de fase do gerador? Então, o meu EA vai ser igual a EM cosseno de ômega T. Meu EAB vai ser igual a
m cosseno ômega t menos 120 graus, meu EAC vai ser igual a EM cosseno de ômega t mais 120 graus. Então, o meu EM, meu E máximo, né? A minha amplitude máxima que eu vou ter vai ser igual ao número de condutores vezes 2π vezes o θ vezes o F. Então, como é que eu posso encontrar aqui meu... Como é que eu posso encontrar o meu θ aqui? Meu θ vai ser igual a 2 vezes R, L, B. Quanto é que é o meu vai igual a 2 vezes R, meu R é quanto aqui? O diâmetro do estator da máquina tem 0,5, então meu R aqui é 0,5. Vezes o meu... e o comprimento dessa bobina é 0,3. Então, vezes 0,3 vezes 0,2, né, que é o meu campo, né? Campo é 0,2 Tesla. Então, meu θ vai dar quanto aqui? Deixa eu ver uma coisa aqui nos slides aqui. Como é que eu posso encontrar o θ aqui mesmo? Se tem aqui. Tá, é isso mesmo. Meu EM
Meu φ, né? Tá, aqui eu coloquei θ, mas é φ, pessoal. Aqui a gente tá calculando φ. Aqui é φ. A gente quer saber qual que é o meu EM, né? Aqui é φ, né? Aqui é φ. Botei θ, mas é φ aqui. É o φ. A gente vai calcular o φ, né? Que é esse cara aqui. Certo? Esse φ aqui. Então vamos calcular o φ, né? Φ é igual a isso aí. Dá quanto isso? 2,0,5 vezes 0,3 vezes 0,2. Dá 0,06. Então o meu EM vai ser igual a 15, né? Número de condutores, né? E há 15 espiras por bobina. Então o número de condutores é 15 vezes 2 vezes π, que é vezes π vezes 0,06 vezes a frequência, 60 Hz. Então meu EM vai dar 15 vezes 2 vezes π vezes 0,06 vezes 60. Dá 339. Mas acho que aqui, ó, esse raio aqui a gente tem que usar metade só. Aqui. A gente tem que usar 0,25, porque eu tô usando, porque o diâmetro da máquina que ele deu, né? O diâmetro do estator da máquina tem 0,5. Então aqui a gente tem que usar 0,5 dividido por 2. 0,25 a gente vai ter que usar aqui. Eu tô achando estranho. Aqui é 0,25. É porque eu quero o raio. Então aqui vai dar 2 vezes 0,25 vezes 0,3 vezes 0,2. Aí vai dar 0,03. Aí aqui a gente coloca isso também. Não, meu φ. E aqui é Weber, né? E 0,03. Então vai dar 15 vezes 2 vezes π vezes 0,03 vezes 60. Aí dá 169. Cento e sessenta e nove vírgula 64 volts. Aqui a gente respondeu, né, quais são as três tensões de fase do gerador em função do tempo. Então aqui a gente vai ter que fazer a defasagem para cada fase, né? Então aqui quando o tempo for zero, eu vou ter o meu EA vai ser igual a 169,67 vezes cosseno de zero. Aqui a gente podia, né? Ele só quer saber em função do tempo, né? Então aqui não vou nem calcular cosseno de ômega
ômega T, meu E BB igual a ser 1,69 cosseno de ômega T menos 120, né? E o meu E CA aqui, ó, ele botou, né? Ele botou CA, EAC, 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 e aqui é EAB. Vai ser os mesmos 169,67. Por que eu botei vírgula aqui? Cosseno de ômega T mais 120. Ele só quer saber em função do tempo mesmo, né? Para cada instante de tempo tem que colocar lá o valor diferente. Qual a tensão de fase eficaz desse gerador? Também a tensão eficaz, o RMS, né? Vai ser igual a vai ser igual a EM dividido por raiz de 2. Vai ser igual a 169,67 sobre raiz de 2. Vai ser igual a 120 volts, né, mais ou menos. Mais ou menos isso aí. Para mim saber a frequência que está gerando isso aqui, né? Eu botei a frequência direto, que 60 Hz, né? Mas a minha frequência, eu tenho que o meu RPM, né? Meu RPM é igual a 120 vezes F dividido por P. Então, se eu quero saber meu F, que é o F aqui, meu F vai ser igual ao RPM que ele deu, né? 3.600. Vezes o número de polos. Eu passo o pi para lá, 2 polos, dividido por 120. Igual a 60 Hz. Né, que a gente utilizou aqui, né? Para calcular o EM, eu tenho que ter o meu F, que eu calculo a partir dessa fórmula aqui. Qual é a tensão eficaz nos terminais desse gerador? Tensão eficaz nos terminais que ele nos passou, que ela está ligada, as máquinas estão ligadas em Y, né? Então, se está ligado em Y, eu tenho essa configuração aqui. Os enrolamentos estão assim, né? Também tensão de terminal, né? Nessas linhas aqui, né? Tanto aqui quanto aqui. A tensão de terminal eficaz vai ser igual a raiz de 3 vezes o meu EF. Também a tensão de terminal vai ser igual a raiz de 3 vezes 120, vai ser igual a 208 volts. Beleza. Tranquilo, pessoal?
Tá tranquilo aqui, pessoal? Tranquilo, senhor. Vou continuar aqui. Então, conjugado induzido em máquina CA. Nas máquinas CA, operando em condições normais, há dois campos magnéticos presentes. Um campo magnético do circuito do rotor e outro campo magnético do circuito do estator. A interação desses dois campos magnéticos produz o conjugado, ou torque, da máquina. Precisamente como dois ímãs permanentes próximos entre si experimentarão um conjugado que os leva a se alinhar. Então, o nosso conjugado, nossa força, né, é igual a ILB, seno de alfa, né, seno do ângulo. Meu torque induzido vai ser em função, né, dessa força aqui, né? Então, o conjugado do rotor é dado pela soma dos conjugados em cada um dos condutores. Então, aqui está meu torque induzido total, né? Vai ser a soma de cada condutor. Isolação dos enrolamentos. Uma das partes mais críticas do projeto de uma máquina CA é a isolação dos seus enrolamentos. Se a isolação de um motor ou gerador se romper, então a máquina entrará em curto-circuito. A National Electrical Manufacturers Association, NEMA, nos Estados Unidos, definiu uma série de classes de sistemas de isolação. Cada classe de sistema de isolação especifica o aumento máximo de temperatura permitido para aquela classe de isolação. O efeito da temperatura de operação sobre a duração da vida útil da isolação em uma máquina típica pode ser bem dramático. Há três classes NEMA comuns de isolação para motores CA de potência elevada, D, F e H. Cada classe representa uma temperatura no enrolamento mais elevada que a da classe precedente. Por exemplo, a elevação de temperatura acima da temperatura ambiente no enrolamento de armadura em um tipo de motor de indução CA em operação contínua deve ser limitada a 80 graus na classe B de isolação, a 105 graus na classe F e a 125 graus na classe H. Então eu vou ter algumas curvas, né, onde eu vou estar trabalhando aqui, onde o meu motor vai estar operando, que eu vou ter que cuidar, né, que dependendo dos valores de temperatura eu posso ter um curto-circuito, né, um rompimento da minha isolação dos meus enrolamentos da bobina, do estator, né? Então aqui eu vou ter as curvas das classes, né, classe H, F, B e A. Perda de potência de máquina CA. Então os geradores CA recebem potência mecânica e produzem potência elétrica, ao passo que motores CA recebem potência elétrica e produzem potência mecânica. Em ambos os casos, nem toda a potência que entra na máquina aparece de forma útil no outro extremo. Há sempre alguma perda associada com o processo. Então, o meu rendimento vai ser igual à potência de saída dividido pela potência de entrada, né? As perdas que ocorrem nas máquinas CA podem ser divididas em 4 categorias, né? Perdas elétricas no cobre, perdas no núcleo, perdas mecânicas e perdas suplementares. Muito parecido com o que a gente já viu, né, em máquina CC. Então eu vou ter aqui as perdas suplementares, né, perdas, né, intrínsecas da máquina, perdas mecânicas, né, por ventilação, por atrito, perdas no núcleo por saturação, esterese magnética, né, e correntes parasitas, e perdas no cobre, né, as perdas por efeito Joule também estão presentes. Então aqui eu tenho dois gráficos, né, a potência de entrada em relação à potência da entrada e a potência da saída. Então se eu tenho uma potência X de entrada, eu vou ter uma potência convertida, né, na máquina, né, a partir daqui, né, se eu não considerar ainda as perdas por efeito Joule. Então até entrar na máquina eu tenho só eu já tenho uma redução de potência, certo? Tranquilo, né? Aqui a parte de baixo é uma outra maneira de ver a potência, né? Aqui ele está relacionando com o torque da carga, né? Então quando eu tiver uma carga eu vou ter mais perdas por efeito Joule, né? Uma vez que aqui nesse caso aqui essas perdas aqui são menores, então muitas vezes eu considero que a minha potência convertida, né, vai ser praticamente a potência final, né? A potência nesse ponto aqui vai ser praticamente a potência final.
Em virtude que eu vou ter poucas perdas no cobre aqui, em virtude da corrente ser baixa, né? Corrente nominal a vazio é muito baixa. Então eu considero isso, né? Quando eu tenho carga, não, né? Quando eu tenho carga, eu vou ter uma potência convertida bem maior aqui, né? No cobre. E eu posso dizer que a minha potência de saída vai ser praticamente a minha potência de entrada, né? Visto que essas perdas aqui vão ser bem menores quando eu estiver considerando um motor com carga. Certo, pessoal? E a regulação de tensão, né? É quanto que o meu motor consegue manter a tensão constante, né? Com a variação da carga. Então, a regulação de tensão de máquina CA é dada por essa fórmula aqui, semelhante às máquinas CC. Né? Por hoje é isso aí. Amanhã a gente entra aí mais a fundo nos assuntos aí de máquinas CA. Mas aí a aula de hoje seria mais uma introdução, né, aos conceitos. Algumas ideias a gente vai aprofundar, desenvolver um pouco melhor nas próximas aulas. Tá tudo certo, pessoal? Alguma dúvida? Ô, professor, Oi? eu tenho uma dúvida em relação, por exemplo, se tem alguma forma de a gente descobrir a relação corrente e temperatura da operação da máquina. Por exemplo, o máximo de corrente que pode operar para aquele limite de 80 graus que tu tinha falado antes. Eu sei que não é muito A operação... dessa... Ah, não, entendi o que tu quis dizer. Você quer saber se tem uma relação de corrente e... Bom, os motores, né, eles devem operar numa corrente nominal. Todo motor, né, na caixa de ligação dele existe ali a corrente nominal, né, dependendo da potência dele, que ele deve operar. Não é adequado, né, se trabalhar com potências acima dessa corrente nominal, né? Em virtude que eu vou ter aquecimento. E no momento que tu tiver aquecimento, pode gerar um curto-circuito, né? Algum dano no motor. Então, da relação de corrente e temperatura, né? Essa relação já vem, né? Ela vem na caixa de ligação, né? A gente vai ver na próxima aula alguns aspectos construtivos ainda. Mas aqui nessa caixa de ligação aqui, nessa caixa de ligação tem uma placa com alguns dados do motor. E nessa placa aí aparece, né, a corrente nominal, a potência do motor, né? Se tu for ligar ele em estrela, como é que tem que ser, qual que é a corrente máxima. Se tu for ligar em triângulo, qual que vai ser a corrente máxima, né? Então, existe todas essas relações, que nesse caso está aqui em cima, ó. Aqui está a placa do motor está aqui em cima. Essa placa aí diz qual que é a corrente máxima. Acima dessa corrente vai começar, obviamente, a esquentar valores, né, de temperatura não ideais. E até que ele chegue em alguma temperatura crítica, né, que vai depender do grau de enrolamento, né, qual classe o enrolamento desse motor pertence, que vai estar atrelado também à qualidade, né, do motor, aos aspectos construtivos, né. Eu vou ter um rompimento, né? Vou ter um curto-circuito, dependendo da temperatura. Mas essa temperatura vai aumentar de acordo com a corrente, né? Bem colocado aí pelo Eduardo. E essa corrente aí deve ficar dentro da corrente nominal da máquina. Então vai ter casos também que essa corrente vai ser pulsante. Muitas vezes, né, em algumas aplicações da indústria, eu vou ter correntes pulsantes que vai ultrapassar a corrente nominal. E nesses motores, né, até por experiência própria, eles queimam bastante, né, dá bastante problema de enrolamento, de curto-circuito nos enrolamentos, em virtude de aquecimento que gera, né, esses picos de corrente aí acima da corrente nominal. Certo, pessoal? Mais alguma dúvida? Certo, era isso. Então a gente conversa amanhã, a gente continua a nossa aula aí de máquinas CA amanhã. Uma boa tarde para vocês aí, pessoal, e até amanhã. Boa tarde, professor. Até amanhã. Até amanhã. Até mais.